Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que corresponde a todo o capítulo 7º, ou seja, trata-se de uma seção que é composta de 27 versículos. A esta seção nós podemos dar o título de As Artimanhas dos Adúlteros. É uma seção que está em profunda ligação e em linha de continuidade com o capítulo anterior, que nós intitulávamos como aviso ou retomada do aviso contra adultério. Então, neste capítulo, o autor irá detalhar para nós, trazer alguns detalhes a respeito do modo como os adúlteros costumam agir para levar à perdição aqueles que são os eleitos de Deus. E nesta sessão, de forma introdutória à mesma, os 5 primeiros versículos começam com o pai se dirigindo de forma afetuosa e direta ao filho, exortando-o a seguir as suas palavras, os seus conselhos. É a palavra do sábio que se dirige ao discípulo. Nós podemos ver aqui diretamente Deus mesmo se dirigindo a nós, com amor, com cuidado e com carinho. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 7º, versículo 3º, que diz assim para nós: Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Mais uma vez, o autor do livro dos Provérbios está nos convidando a guardar os mandamentos, a guardar a sua palavra no coração e a atar nos dedos, antes mesmo de guardar no coração, atar nos dedos. Recordemos-nos que o versículo anterior, Provérbios capítulo 7º, versículo 2º, diz assim: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a pupila dos teus olhos. Então, é a isto que o versículo de hoje se refere. É o que deve ser atado aos dedos? Os mandamentos, a lei, os mandamentos dados pelo Pai, pelo sábio, a lei instituída e instruída pelo Pai, pelo sábio. É isto que deve ser atado aos dedos e é isso que deve ser escrito na tábua do coração. Este versículo é profundamente simbólico. Amarrar, vincular, a palavra que aparece na língua hebraica, sugere que os mandamentos devem estar ligados ao agir humano, porque é amarrar, é vincular, é atar aos dedos. Os dedos representam exatamente o agir humano, pois os dedos são instrumentos da ação e do fazer. Então, o agir do homem deve ser inspirado, informado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos recebidos. Cada vez que nós formos agir, nós precisamos ter diante dos nossos olhos as palavras do Senhor. A palavra do Senhor. É uma pergunta simples e prática que cabe a cada um de nós, que nós deveríamos fazer. Como Jesus agiria diante desta situação que se apresenta a mim? Obviamente, se nós temos o costume de frequentar a palavra de Deus,
E é salutar recordar que aqui no Brasil, este mês é um mês temático, é um mês que nós dedicamos à reflexão da palavra de Deus. Se nós temos o hábito de frequentar a palavra de Deus, de fazer a leitura orante da palavra de Deus, é claro que diante das situações concretas da vida, o Espírito Santo nos fará recordar aquilo que ele mesmo nos ensinou através da palavra lida, meditada, contemplada, orada. É isso que vai acontecer. Mas o versículo prossegue: ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Escreve-os na tábua do teu coração. Lembremos-nos, no mundo bíblico, o coração é o centro da memória, da vontade e do discernimento. Isso significa dizer que a palavra deve guiar todas as obras exteriores, então atar aos dedos, também as intenções interiores. Escrever na tábua do coração. Lembremos-nos, mais uma vez, coração é o centro da memória, da vontade e do discernimento. Se nós não queremos ser desmemoriados, como dizia o saudoso Papa Francisco, nós queremos nos recordar sempre das maravilhas do Senhor, nós precisamos não só ler a palavra de Deus, mas trazer essa palavra para o nosso coração. Pedir ao Senhor que esta palavra possa dar uma forma nova ao nosso ser, ao nosso coração, que essa palavra fique gravada no nosso coração. Que não seja simplesmente uma palavra que está impressa neste livro, porque aqui consiste nisso. Aqui a Bíblia, ela é a impressão da palavra de Deus que outrora fora escrita por escritores inspirados pelo Espírito Santo. Mas aqui, materialmente falando, não passa de um livro com páginas que tem palavras impressas. Passou pela imprensa, foi impressa. O que Deus quer de nós é aquilo que Santo Antão dizia para os seus discípulos, que nós sejamos Bíblias ambulantes. É isso que Deus espera de nós. E qual é a forma de nos tornarmos Bíblias ambulantes? Fazendo esse percurso de trazer as palavras que estão aqui, as palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, foram colocadas na mente e no coração do escritor sagrado. Ele a pôs por escrito, seja em um pergaminho, seja em uma tabuinha, em um rolo, ele a pôs por escrito. E agora o grande percurso, o percurso mais importante que a palavra de Deus quer fazer, ser retirada daqui e colocada aqui no coração. Ser retirada das páginas da Bíblia e ganhar vida aqui no meu coração, no seu coração. As palavras serem impressas aqui, de modo que aquilo do qual eu me recordo, a minha memória, seja sempre iluminada por esta palavra. Por exemplo, se vem à mente, à minha memória, um fato ocorrido na minha vida, um fato que de um certo modo continua causando impressão em minha vida, continua influenciando meu modo de pensar, as minhas ações, ainda que eu não perceba, mas que eu possa me recordar desse fato. Cada vez que eu me recordar, seja um fato bom, seja um fato ruim, que eu possa pedir ao Espírito Santo, ilumina-me nesta memória com a tua palavra, Senhor.
De modo que, se trata de um fato bom, que eu possa tirar dali frutos para amar mais o Senhor e amar os irmãos. Se trata de um fato ruim, que a palavra recordar. Por exemplo, se eu me recordo que alguma vez eu fui injustiçado na vida, um exemplo, e esta memória dói em mim, recordar-se desse fato ainda causa dor, que a palavra de Deus possa me fazer recordar-me deste fato, mas recordar de modo que venha, que os meus sentimentos venham a ser curados. Então, à medida que eu me recordo deste fato de injustiça, o qual eu sofri, no qual eu fui lesado, que me venha à mente que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele que me conduz pelos prados verdejantes e me leva a descansar. É Ele que me faz caminhar, mesmo pelo vale tenebroso. Então, recordar disso. Aí sim, a memória deste fato, ela será iluminada pela palavra de Deus. De modo que, ainda que eu me recorde que se trata de um fato ruim, ele já não me causará dor, ele já não me causará sentimentos contrários ao amor, já não me causará sentimentos contrários ao perdão, mas eu serei capaz de perdoar. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está me fazendo a justiça que verdadeiramente vale, a justiça que realmente importa. Eu tenho certeza que o Senhor está me conduzindo, que Ele está me curando. É disso que se trata, meus irmãos. Trazer a palavra no coração, escrevê-la no coração. A vontade e o discernimento. O coração que é o centro da memória, da vontade e do discernimento. Significa dizer que se ele é o centro da vontade, significa dizer que escrever esta palavra no coração, quer dizer que eu estou pedindo ao Senhor, eu quero que a minha vontade seja transformada na tua, Senhor. Que a minha vontade seja concorde com a tua, Senhor. Que eu só possa querer e desejar aquilo que tu queres. Escrever a palavra no coração significa isso. E o coração como fonte do discernimento. Trata-se, portanto, de ver, analisar e agir a partir do critério da palavra divina, que está impressa em meu coração. Trata-se disso. É isso que Deus espera de nós, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É por isso que São Paulo nos fala na sua segunda carta aos Coríntios, dirigindo-se à igreja de Corinto, aos fiéis daquela igreja, ele diz no capítulo 3º, no versículo 3º, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3º, versículo 3º. Evidentemente sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Então, São Paulo aqui está se referindo aos fiéis como essas pessoas que são cartas vivas de Deus. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos isso, cartas vivas de Deus. Que nós sejamos manifestações da palavra de Deus, palavras vivas de Deus. Já pararam para pensar que talvez a única palavra de Deus que aquela pessoa que trabalha com você terá a oportunidade de ler na vida seja você mesmo, a carta viva de Deus? O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez a única oportunidade que aquela pessoa que trabalha com você, que aquele membro da sua família, que aquela pessoa que vai passando na rua, a única palavra de Deus que ele tem a oportunidade de ler será enxergar você
seu modo de proceder, o seu modo de falar, o seu modo de agir. Você será carta viva de Deus para aquela pessoa. Mas para que você seja carta viva de Deus, você precisa primeiro assumir com alegria e com ardor na sua vida, no seu coração, de modo que imprima uma forma nova à sua alma, ao seu coração, a palavra de Deus. Peçamos ao Senhor esta graça, a graça de ter a palavra de Deus diante dos nossos dedos, ou seja, em nossas ações, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós executamos, e que a palavra de Deus possa estar ligada ao nosso coração, escrita na tábua do nosso coração, para que desse modo a nossa vontade, a nossa memória, o nosso discernimento possam ser inteiramente inspirados pela palavra de Deus, de tal modo que tenhamos a certeza da presença de Deus na nossa vida, que a nossa vida seja uma constante comunhão com Deus, e de modo que as pessoas também possam ler em nós, na nossa vida, ver em nós a palavra viva de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.